Capítulo 9. Um jogo de azar. Alguns dias se passaram desde a noite festiva, a maioria dos quais foram um borrão. Depois que Kallen, Hist e Dan foram anunciados como vencedores da caçada, a tenda explodiu em gritos e aplausos, e o hidromel fluiu livremente até as primeiras horas da manhã. A cabeça de Kallen ainda não havia se recuperado da tontura causada pelo hidromel que ele suportou na manhã seguinte. Kallen estremeceu quando o sol da manhã brilhou através das nuvens densas acima, pegando-o de surpresa. Ele estava a caminho para encontrar Dan e Hist na forja de seu pai. Uma entrega de armaduras e armas precisava ser feita no porto de Miltov, e Vars lhe perguntara se ele faria a viagem. Era uma oportunidade perfeita para visitar os mercados de Miltov e gastar um pouco do dinheiro dos vencedores. Ao chegar à forja, ainda não viu sinal de Dan ou Hist, mas o tilintar de martelos contra o aço emanava de dentro. Escapando do ar fresco e gélido da manhã, Kallen sentiu o calor atingi-lo como uma parede ao entrar. Ele havia passado incontáveis horas dentro das paredes daquela forja, o ar sufocante forçando sua pele a suar enquanto batia metodicamente o martelo contra o aço dobrado. Nunca teve o mesmo amor por ela que seu pai, nem o mesmo talento, mas gostava de passar o tempo juntos. Desde a morte de Aen, ele se encontrava lá cada vez com mais frequência. Kallen acenou com a cabeça para Curtis, que estava parado num canto, com suor escorrendo pela testa enquanto mexia no fole. Havia uma expressão sombria em seu rosto, mas ele retribuiu o gesto. Ele havia aceitado o castigo muito melhor do que os outros dois. Na noite seguinte à prova, Curtis, Fritz e Denner foram chamados perante o conselho. Foi decidido que cada um deles passaria um ciclo da lua trabalhando para Vars, Lars e Tarn como punição por roubarem a pele de urso e empurrarem os garotos para dentro da floresta. Houve protestos, mas, no fim, a palavra de Erdart era lei. Vars estava de pé sobre uma bigorna, martelo na mão. Seu peito estava nu, exceto pelo grosso avental preto de couro bovino que usava enquanto trabalhava. Seus antebraços pulsavam com o esforço do que quer que tivesse acabado de fazer, e suor pingava de cada pedaço de pele exposta. Quando viu Kallen entrar na forja, Vars limpou a poeira invisível do avental e jogou o martelo na mesa ao lado. "Fique aí, 2 segundos", disse ele, sem dar a Kallen a chance de falar. Ele desapareceu nos fundos da forja e emergiu alguns segundos depois com um grosso embrulho de pano nas mãos. "Achei que já estava na hora de você ter um que pudesse chamar de seu de verdade." Kallen pegou o embrulho cuidadosamente nos braços estendidos, os olhos alternando entre ele e o rosto expectante do pai. Era surpreendentemente pesado. "Bem, desembrulhe", disse Vars, um pouco impaciente, esfregando as mãos para frente e para trás. Kallen sentiu-se um pouco inquieto enquanto segurava o pesado embrulho de pano. Seu pai não costumava ser o tipo de homem que demonstrava qualquer tipo de nervosismo. Ele abriu o pano como se o que quer que estivesse dentro pudesse saltar e atingi-lo. Um brilho de aço brilhou de dentro do embrulho. Ele deixou o embrulho de pano cair em volta da mão, revelando um aço cintilante. Espada! A lâmina era lisa sem esforço, afiada apenas em um dos gumes e ligeiramente curva, diferente do estilo típico de espada que Kallen estava acostumado a ver em Ilhanara. Parecia ter sido feita para cortar as nuvens. O aço polido brilhava em ondas de laranja e vermelho enquanto a luz da forja cintilava sobre sua superfície imaculada. A guarda transversal era simples. Começava como uma barra de prata perpendicular à lâmina, com o centro perfurado para cima, na lâmina, e para baixo, no cabo, como as pontas de uma estrela. O cabo era revestido em couro verde esmeralda escuro e magistralmente cravado, com espirais e redemoinhos ornamentados gravados em sua superfície. O punho parecia uma grossa moeda de prata cravada na base do cabo. Kallen poderia ter passado horas só olhando para ele. "Ela me foi dada há muito tempo", disse Vars enquanto olhava para a espada. "E agora é hora de eu passá-la para você. É uma lâmina élfica, melhor do que qualquer coisa que eu mesmo poderia fazer. A curvatura da lâmina permite golpes mais suaves e precisos. Não é tão boa em perfurar armaduras, mas se você for rápido o suficiente, isso não fará diferença." Ele assentiu para si mesmo, seus olhos vagando pela espada. Kallen ainda estava em choque. "Pai, eu..." "Não precisa dizer nada. Não posso te dar muita coisa, Kallen, mas posso te dar isso", disse Vars com um meio sorriso. "Dê uma chance. Sinta." Kallen deu um passo para trás, deixando o embrulho de pano cair no chão. Ele agarrou a espada firmemente com as 2 mãos. O couro era macio contra sua pele. "1 mão e meia", disse Vars. Sua cabeça acompanhou o voo da lâmina enquanto Kallen a balançava com uma das mãos, passando por algumas das formas que Vars lhe ensinara. Ela parecia perfeita em suas mãos.
Era quase sem peso, perfeitamente equilibrada. Quando olhou para Vars, viu que ele segurava uma bainha de couro marrom com tiras de couro verde, semelhante ao que envolvia o cabo da lâmina. Não faz sentido ter a espada e não poder carregá-la. Um presente de Tarna. Kalen não conseguiria tirar o sorriso do rosto, mesmo se quisesse. Pegou a bainha de Vars e a prendeu no cinto, guardando a lâmina. Muito obrigado. Kalen envolveu Vars com os braços e o puxou para um abraço, que ele manteve por alguns segundos. Não precisa me agradecer, Kalen. Você me encheu de mais orgulho do que eu jamais imaginei ser possível. O homem que você se tornou já é suficiente para agradecer. Kalen segurou a mão esquerda no punho da sua nova espada, sem querer romper o contato com ela. Venha, a carroça já está carregada. Vamos dar uma última olhada antes de você partir. Rist e Dan estavam esperando por eles quando saíram da forja para a manhã fria. Suas respirações subiam em nuvens pelo ar. Pronto para ir, disse Rist, apertando o casaco em volta do corpo. Quase, respondeu Kalen. Vamos dar uma volta e verificar a carga antes de partir. Ao dobrarem a esquina da forja, Kalen foi direto até o cavalo de Vars, Drifter. Suas rédeas já estavam presas e ele estava pronto para partir. Pronto para uma voltinha, garoto? Perguntou Kalen, passando a mão pelo rosto de Drifter. Drifter era o cavalo do pai desde que Kalen se lembrava, tão parte da família quanto Faenir. Parece tudo bem, gritou Vars da parte de trás da carroça. Darda estará esperando por vocês no porto. Vars foi até a frente da carroça, limpando a sujeira das mãos com um pequeno pano que enfiou no bolso da frente do avental. Ele está esperando vocês por volta do meio-dia. É só trazer a carroça lá atrás, e ele vai ajudar vocês a descarregar o estoque. Deixem a entrega e depois vocês, rapazes, tenham uma boa noite. Certo, perfeito. Kalen levou as mãos à boca e soprou ar quente no espaço entre elas, depois as esfregou para aquecê-las. E, mais uma vez, obrigado pelo presente. Vars abraçou Kalen. Viaje com segurança, e eu te vejo quando voltar. Eles fizeram algumas verificações finais, garantindo que o carrinho estava funcionando. Então, com uma sacudida firme, Kalen verificou se todas as cordas estavam firmes. Assim que estavam presas, uma a uma, todos subiram na frente do carrinho. Ei! O que é isso? Perguntou Dan. Ele puxou a barra do casaco de Kalen para revelar a espada que seu pai lhe dera de presente, guardada na bainha de couro verde esmeralda. Kalen afastou a mão de Dan com um tapa, cobrindo a espada com o casaco. É um presente do meu pai, disse ele secamente. Ei, não precisa ser rude. É lindo, só isso. Você vai ter que me mostrar direitinho quando voltarmos para a noite. Kalen assentiu, contorcendo a boca num sorriso apaziguador que poderia ter sido interpretado como uma carranca. Ele não sabia por que se sentia desconfortável em mostrar a espada para Dan e Rist. Simplesmente se sentia. Moedas não eram algo que qualquer um deles tivesse em abundância, e só pelo artesanato, a espada valia muito. Qualquer coisa com esse valor sempre deixava Kalen desconfortável. Ele segurou as rédeas firmemente com as duas mãos. Acenando para Vars, partiram seguindo a estrada para o norte, em direção a Miltov. A viagem para Milton foi razoavelmente curta e, na maior parte, em declive, com apenas algumas horas de viagem de charrete. Chegaram pouco antes do meio-dia, como Vars havia previsto. O frio anterior se dissipou do ar à medida que a luz do sol se dissipava no manto de nuvens acima. Miltov era a maior de todas as vilas. Na verdade, era mais como uma cidade. Tinha quase o dobro do tamanho da clareira. A maior parte disso se devia ao seu pequeno, mas movimentado porto, que servia como principal porto de abastecimento das vilas para Giza. Todos os carregamentos de Vars para o norte passavam por Miltov, seguiam para Giza e depois subiam a costa até Loria. Kalen imaginou que esse fosse o caso da maioria dos artesãos das vilas. Apesar do tamanho, os prédios eram muito semelhantes aos da clareira, densos e amplos, construídos com árvores da orla da floresta de Ol. À medida que se aproximavam do centro da vila, o balanço da carroça fez Kalen perceber que a trilha de terra que costumava passar por baixo havia se transformado em calçada de pedra. Bem, isso é novo, disse Rist. Sua fala saiu entrecortada enquanto as vibrações que pulsavam pela carroça o faziam saltar para cima e para baixo na tábua áspera de madeira que se disfarçava de assento. Conduzir a carroça pela rua principal revelou-se mais difícil do que Kalen se lembrava. Ele havia se esquecido de como era frenético durante os grandes períodos de comércio. O início do verão era um desses períodos,
com damascos, mirtilos e uma infinidade de outras frutas cultivadas nas regiões do sul de Eféria entrando na temporada. Os portos de Miltov e Salme estavam sempre lotados de navios mercantes naquela época do ano, e as ruas estavam lotadas de mercadores ansiosos para vender suas colheitas frescas. Kallen apertou ainda mais as rédeas de Drifter. O cavalo era velho e confiável, mas se assustava facilmente. Ele teve que desviar para evitar uma mulher que havia parado no meio da rua para gritar com o mascate. Seria apenas uma questão de tempo até que ele derrubasse alguma pobre criança desajeitada ou atropelasse um cachorrinho. Mesmo fora de temporada, a cidade inteira parecia um grande mercado. As margens da estrada estavam repletas de barracas, comerciantes e ambulantes. O burburinho de animação parecia nunca diminuir. Se não fosse pelo cheiro forte e onipresente de peixe que emanava do porto, Kallen quase o consideraria um bom lugar para se viver. Acho que o prédio da Darda fica logo ali em cima, disse Riste. As pedras do calçamento sob a carroça deram lugar às tábuas de madeira das docas. Riste apontou para uma loja do lado direito da estrada. Uma pesada placa de madeira estava pendurada acima da porta, exibindo um grande leão negro acima das palavras: Navegação Darda Vastion. E o que te fez pensar isso, Riste? O sarcasmo transparecia nas palavras de Dan enquanto ele sorria para si mesmo. Ignorando Dan, Kallen assentiu e puxou o carrinho pela rua lateral mais próxima, evitando por pouco atropelar uma criança pequena que não parecia se importar com a própria conservação. Depois que Dan gritou algumas palavras escolhidas para a criança infeliz, Kallen puxou o carrinho para os fundos da loja de Darda. Darda Vastion era um homem abrupto, nada indelicado, mas sem tempo para enrolação. Levou menos de 10 minutos, desde que ele atendeu a porta, para que a carroça inteira fosse descarregada e verificada novamente para ver se havia algo deixado para trás. Muito obrigado, jovem mestre Brier. Diga ao seu pai que envio meus agradecimentos. A entrega dele é da mais alta qualidade de sempre, disse Darda ao apertar a mão de Kallen. Claro que sim, respondeu Kallen com um sorriso. Ah, e jovem mestre Brier, parabéns pela caçada. Vocês dois também, disse Darda com uma leve reverência para Dan e Riste, que estavam sentados na carroça. Antes que qualquer um deles pudesse responder, ele já estava de volta à loja com a porta fechada. A fechadura se fechou antes que um obrigado pudesse escapar dos lábios de Kallen. Homem estranho. Os olhos de Dan ainda estavam fixos na porta dos fundos da loja de Darda. Concordo, disse Riste. Kallen pulou na frente da carroça e empurrou Dan para o lado, apesar dos protestos. Agarrou as rédeas com as duas mãos e conduziu o drifter a uma caminhada lenta. Procurando um quarto, jovens senhores? Perguntou um homem louro, de longo casaco azul, enquanto puxavam a carroça para o pátio dos estábulos de Detubarges. Ele tinha cerca de 30 e poucos anos, o rosto pontilhado de sardas e uma ruga no canto da boca que aparecia quando sorria. Sim, respondeu Kallen. O grupo desmontou para cumprimentar o homem e então pegou suas malas na parte de trás da carroça. Que bom saber. Barre, providencie que o cavalo seja alimentado e bebido e que a carroça esteja segura, latiu para um garoto de não mais de 14 verões. O garoto assentiu e voltou a cuidar de seus afazeres, guiando o drifter em direção aos blocos. Muito bem, meu nome é Gavain, e sou o chefe dos estábulos aqui. Quer que eu os leve para dentro, para a dona da casa. Ela pode providenciar a arrumação dos seus quartos. Kallen assentiu, apertando a mão do homem com firmeza. Kallen não pôde deixar de pensar que Gavain era formal demais para sua posição. Suas costas estavam rígidas e seu nariz, levemente empinado. Seu longo casaco azul estava impecável, sem um vinco à vista. Sua camisa era a mesma, firmemente enfiada na cintura de suas calças marrom simples. O homem os conduziu por um curto corredor de entrada. Uma mulher pequena, de não mais que 1,5 metros de altura, os recebeu ao entrarem na sala comum. Boa tarde, ela disse alegremente, com um sorriso acolhedor estampado em seu rosto jovem. Usava um longo vestido azul com babados brancos na ponta e um avental branco sobre a frente. Seu longo cabelo trançado era castanho escuro, preso na ponta com um laço branco. Ela era bem bonita e parecia bem mais jovem do que Kallen esperava, com menos de 30 verões. Sou Helena, dona da hospedaria As Duas Barcas. É um prazer conhecê-la. Vejo que você já conheceu Gavain. Temos um quarto adorável disponível no andar de cima com 3 camas, se desejar. Sim, isso seria perfeito, disse Riste. Helena assentiu, sem tirar o sorriso do rosto. Por favor, sigam-me por aqui, e eu os mostrarei ao seu quarto. Custará 5 moedas de cobre por noite para cada um, se assim o desejarem, disse ela,
falando por cima do ombro enquanto os conduzia pelo salão e contornava a escada. Um rápido aceno de cabeça fez Gawain perceber que sua presença não era mais necessária, e ele retornou ao corredor de entrada sem dizer uma palavra. Parece ótimo. Só vamos ficar uma noite, disse Calen. Ele olhou ao redor do quarto. A pousada parecia bem conservada. O salão principal era amplo, com grandes mesas redondas ocupando a maior parte do espaço. O longo balcão de carvalho ficava na parede à esquerda da porta, por onde Calen acabará de passar. Era limpo, e o ar estava aquecido com o aroma de comida recém-preparada, ensopado de carne, se seu olfato estivesse bom. Sendo tão cedo, não havia muita gente por ali. Um grupo de 4 homens de aparência severa estava sentado a uma mesa do outro lado da sala, conversando sobre alguns problemas no mar. Algo a ver com o Império. Calen não pôde deixar de se inclinar para ouvir mais da conversa. Mas Helena os arrastou escada acima antes que ele pudesse ouvir qualquer coisa. Ela os conduziu por um longo corredor organizado, parando na sala que ficava em segundo lugar. A senhora Helena prontamente abriu a porta e entrou, acenando para Calen, Dan e Riste a seguir. Vamos lá. Não seja tímido. Tem 3 camas aqui que acho que vão servir perfeitamente. O banheiro fica lá no final do corredor, última porta à direita. O quarto era simples e aconchegante, embora um pouco pequeno. Havia uma janela na parede dos fundos, onde 3 camas de solteiro estavam enfileiradas uma ao lado da outra, com espaço suficiente entre elas para uma pessoa ficar de pé. Uma pequena cadeira e uma escrivaninha ficavam no canto direito do quarto, mais próximo da porta. Havia espaço suficiente apenas para alguém se recostar na cadeira sem bater na ponta da cama mais próxima. Mesmo assim, serviria perfeitamente. Calen jogou sua bolsa na cama, na extrema esquerda, enquanto Dan pulou na cama em frente a ele, pulando para cima e para baixo. Você vai comer agora? Perguntou Helena, com a mão pousada no batente da porta. Não, obrigado, senhora Helena, disse Calen. Acho que vamos dar uma olhada nos mercados. Meu pai me disse que o jantar aqui é delicioso. Voltaremos ao anoitecer. Os olhos de Helena brilharam e suas sobrancelhas se ergueram em sinal de interesse. Ah, quem será seu pai? Vars Brier, senhora. Ele é o ferreiro da clareira, respondeu Calen enquanto procurava suas luvas de lã na bolsa. Ah, eu sei dele. Ele é um bom homem. Helena fez uma pausa, com um sorriso no canto da boca. Sua mãe é uma mulher de sorte, ela disse animadamente, e então se foi. Bem, ela é simplesmente uma bola de alegria, não é? Disse Dan, finalmente sentando-se imóvel no colchão. Acho ela muito adorável. Riste apertou o casaco em volta do corpo, estufando as bochechas. Mas ela bem que gostaria de acender uma fogueira neste lugar. Calen riu sozinho enquanto procurava a bolsa nos bolsos. Um leve tilintar revelou sua localização. Ele achava que nunca tinha visto tantas moedas na vida. Ainda não se sentia confortável carregando-as por aí. Ele as havia oferecido aos pais na manhã seguinte ao banquete, mas eles pareceram quase ofendidos. Var simplesmente se virou e saiu da sala. Certo, vamos ao mercado. Podemos dar uma volta e nos encontrar aqui antes do pôr do sol. O sol se pôs sobre as docas quando Calen guardou um cachecol de seda intrincadamente tecido no bolso do casaco, tomando cuidado para não amassá-lo ou manchá-lo. Era de um lindo vermelho outonal, com videiras douradas e creme entrelaçadas no padrão de folhas balançando ao vento. Sua mãe adoraria. Ele agradeceu ao comerciante e partiu em direção às 2 barcas. Levou a mão à testa, protegendo os olhos do brilho crepuscular que penetrava os telhados. A animação da cidade não diminuiu com o pôr do sol. Em vez disso, ela se transformou perfeitamente de um movimentado centro comercial em um centro de vida noturna e folia. Nas docas, os marinheiros se reuniam em poços de areia, amontoados ao redor de braseiros. Esvaziavam barris de cerveja em suas canecas enquanto trocavam histórias de aventura a plenos pulmões. Afundaram um navio, foi o que fizeram, disse um dos marinheiros num sussurro que poderia muito bem ter sido um grito. Dremin disse que eles tinham um mago a bordo. Ele o destruiu com magia, foi o que fizeram. Mas aqueles que eles procuravam escaparam. É por isso que estão aqui. Os outros marinheiros se aproximaram, com os olhos arregalados, absorvendo a história. Calen não pôde deixar de aguçar as orelhas ao passar. Marinheiros eram conhecidos por suas histórias absurdamente ridículas. Não havia muito mais o que fazer no mar, Calen supôs, mas a menção da palavra mágica sempre despertava seu interesse. Certifiquem-se de que o barco esteja atracado com segurança antes de começarem a patrulha. Não estamos em Terras do Sul para ficarmos presos aqui.
Vão e me avisem antes de partirem. A voz de comando ecoou pelas docas. Vinha de um homem com cabelos pretos de comprimento médio e barba parada. Ele usava uma couraça de aço desgastada pela batalha com o símbolo de um leão negro rugindo em toda a sua largura. Uma longa cota de malha caía até os joelhos. Uma capa vermelha escura com capuz estava enrolada em seus ombros, esvoaçando ao vento. Ele se dirigiu a cerca de 20 homens que estavam vestidos de maneira semelhante, exceto que não usavam capa. Outro homem estava atrás do comandante, sua capa preta ondulando ao vento enquanto ele olhava para o longe. Eles estavam no convés de um grande e largo navio de guerra que parecia ter chegado recentemente às docas. 3 mastros se projetavam do convés do navio, projetando-se para o céu, cada um equipado com velas branco-creme. O mesmo leão negro e rugidor no peitoral do homem estava estampado na vela do meio, a maior. O leão negro de Loria. O que os soldados imperiais estão fazendo em Miltov? Kalen diminuiu o passo. O luar fraco o fez semicerrar os olhos enquanto tentava ver melhor o grupo de soldados. Havia velhas histórias de que os inquisidores imperiais se esgueiravam à noite e roubavam crianças que se comportavam mal. Sua mãe muitas vezes o assustava com essas histórias. Mas soldados lorianos raramente eram vistos nas aldeias, não nos 100 anos desde a revolta de Valtara. Simplesmente não havia necessidade de se aventurarem tão longe. Quando iam para o sul, geralmente era uma demonstração de força aos grandes senhores ou para acompanhar os emissários. Viajar do norte para o sul do continente, ou voltar na direção oposta, era difícil desde a queda da Ordem. O continente estava dividido ao meio pelas terras queimadas e pela Floresta Negra. Aqueles que sobreviveram às vastas terras devastadas no centro de Eféria se depararam com a jornada pela Floresta Amaldiçoada. Kalen ouvirá muitas histórias de aventureiros condenados que tentaram essa jornada. Ninguém que se aventurasse na Floresta Negra jamais sairia do outro lado. Isso tornou a viagem de barco a única opção viável para aqueles que desejavam ir do norte ao sul do continente. Por essa razão, o Império Lório parecia satisfeito em deixar os senhores do sul de Eféria discutirem entre si com supervisão mínima, intervindo apenas quando as coisas não saíam como o Império desejava. Kalen foi tirado de seus pensamentos ao notar que o homem de capa preta estava agora parado na murada do navio, olhando fixamente para o cais, diretamente para ele. Era um olhar frio e sem piscar. Kalen desviou o olhar o mais rápido que pôde, quase tropeçando em um caixote de madeira enquanto disparava para a rua lateral mais próxima que levava às docas. Seu coração batia forte e ele se amaldiçoou por ser tão estúpido. Os soldados do Império não eram conhecidos por sua paciência ou boa vontade, e isso não era algo que ele queria testar. Eles não eram da sua conta. Ele acelerou o passo, movendo-se o mais rápido que podia sem atrair atenção indevida. Abriu caminho pelas ruas, fazendo o máximo de curvas possível sem se perder, até finalmente se encontrar na porta da pousada 2 barcas. Seu pulso desacelerou um pouco enquanto ele enxugava o suor da testa com a manga do casaco. Não havia percebido o tamanho do pânico que sentirá. Riu alto de si mesmo. Às vezes consigo ser tão tolo. Ele mal olhava para mim. Seu coração ainda batia um pouco mais forte do que o normal quando ele abriu a porta da pousada. Farda jogou sua moeda no AR, sem erguer o olho do outro lado do ponto, de onde ele viu o menino esperando. Ouviu o som metálico da moeda girando no ar. O voo da moeda não o preocupava. Já havia jogado o suficiente para saber onde ela cairia. De que lado ela cairia era o que lhe interessava. Com os olhos ainda fixos no beco, estendeu o braço para o lado e arrebatou a moeda em pleno ar. Finalmente, desviando o olhar das docas, abriu a palma da mão e olhou para o resultado. Coroas. Seu dia de sorte, garoto, sussurrou para si mesmo. Normalmente não tolero gente bisbilhoteira, mas os deuses falaram. Passos pesados se aproximavam. O rangido familiar do convés de madeira o lembrou de quanto tempo passará confinado naquele maldito navio. Ele não se virou para os soldados que se aproximavam. Senhor, o navio foi verificado e está firmemente ancorado nas amarras. O inquisidor Rendal insistiu que iniciássemos a busca. Aqueles ratos sulistas não devem ter ido longe. Ouviu-se um tilintar metálico quando a moeda voou de volta para o ar. Farda estendeu a mão mais uma vez e abriu a leões. A capa preta de Farda ondulava ao vento enquanto ele refletia. Ele guardou a moeda de volta no bolso. Ótimo! Vou me juntar a vocês.